Bom dia, gente, tudo bem? Então, hoje a nossa aula é de geografia e a gente vai continuar o assunto que a gente começou ontem na aula ao vivo, ok? Tempo e clima. Ontem a gente já falou qual era a diferença, tá? Então, para quem não pôde participar ontem, ou se você já esqueceu, nós vamos relembrar. Então, tempo, gente, é momentâneo, tá? Ele pode variar o dia inteiro. Então, eu posso acordar, tá chovendo. Tá chovendo, aí chega na hora do almoço, abre um sol e começa a esquentar. Então, o tempo mudou, né? Então, tava chovendo e depois abriu o sol. E tava um pouquinho frio e depois ficou calor. Então, esse é o tempo. O tempo muda o tempo inteiro, tá? Ele é momentâneo. Ele pode mudar no mesmo dia, ele pode mudar de um dia para o outro, ele pode mudar durante a semana, ele tá sempre mudando. O clima não, gente. O clima, ele demora décadas para mudar, se ele mudar. Tá? Então essa é a diferença, beleza? Então agora nós vamos ver o porquê que nós temos diferentes climas em diferentes regiões do planeta. Vamos lá? Olha só, para isso eu achei um outro planeta Terra aqui. Lembra que na outra aula que eu fui mostrar o planeta Terra para vocês, eu tinha esse meu Sol aqui, né? Essa minha lanterninha. E eu tinha um planeta Terra pequenininho. Aí lá nos brinquedos dos meus filhos, olha só, um planeta Terra bem grandão. Então é com ele que nós vamos fazer hoje. Vamos lá. A gente já estudou que a Terra, ela é redonda e inclinada, né? Por causa disso, o Sol não pega de maneira igual em toda ela, né? Então olha só, o Sol está batendo bem forte nessa linha verde aqui no meio. Eu fiz essa linha verde, vou mostrar primeiro as linhas para vocês. A linha verde aqui no meio, eu fiz para representar a linha do Equador, tá? Que é a parte onde pega mais sol, que é que está mais próxima do sol. Então, as cidades, os países que estão na linha do Equador são as cidades que estão mais quentes, né? Acima da linha do Equador, a gente tem o Trópico de Câncer e abaixo o Trópico de Capricórnio. Abaixo do Trópico de Capricórnio a gente tem o Círculo Polar Antártico e lá em cima o Círculo Polar Ártico, tá? Desenhei aqui na bola para vocês terem uma ideia como é que é. Então pense, a Terra tá ali e o Sol está pegando. Onde que pega mais sol? No Equador, como eu já falei, né? Nessa linha verde, bem no centro, é onde está pegando mais sol. No Trópico de Câncer, que está aqui, e no Trópico de Capricórnio, são os dois trópicos, olha só, os dois trópicos, ainda está pegando bastante sol, né? Então é a região do planeta mais quente, não é? Para baixo dos trópicos ou para cima dos trópicos, a gente pode ver que pega menos sol, então vai ser menos quente. O sol pega, mas com menor intensidade, né? Então aqui na prática a gente consegue ver isso. E nós vamos ver no mapa, no mapa a gente já vai conseguir ver como é que chama esses climas, de acordo com a região onde estão. Mas aqui na prática vocês já conseguem ver. Então, entre os trópicos é mais calor. Acima ou abaixo dos trópicos é mais frio. E lá, bem lá em cima, gente, lá ó, Círculo Polar Ártico lá em cima e no Círculo Polar Antártico, bem aqui embaixo, ó, tá pegando sol? Tá, mas bem pouquinho sol, então aqui é bem frio, né? É gelo, tem bastante gelo. E lá em cima também, respinga um pouquinho de sol lá em cima, estão vendo? Mas bem pouquinho. O sol forte mesmo e calor tá entre os trópicos. Tá entre os trópicos. Então, como será que chama o clima que está entre os trópicos? Tropical, né? Tropical porque está entre os trópicos. E é o nosso clima mais quente. A maior parte do nosso Brasil está está entre um trópico e outro. Por isso, o nosso clima é tropical. Apenas a região sul está para baixo do trópico, está um pouquinho para cá. Então, se vocês olharem, quando a gente estiver lá na escola, eu vou mostrar a gente tem lá o globo terrestre, aí lá vocês conseguem ver melhor
só a parte sul do nosso Brasil, que é onde nós estamos, está para baixo do Trópico de Capricórnio. Então aí ela não está na parte tropical do nosso planeta, tá? Mas a grande parte do nosso país está entre os trópicos. Então, entre os trópicos, o clima é tropical. Fácil, né? Bem fácil de lembrar. Olha só, a gente já falou sobre a zona tropical, né? Aqui tem o clima tropical, então a gente chama de zona tropical, que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Tá, então quem está acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio? Como, por exemplo, a nossa região sul aqui do Brasil, que está aqui abaixo. Então, esse pedacinho, antes de chegar no Círculo Polar, tá? Esse pedacinho que está aqui e esse pedacinho aqui de cima, pensem para vocês gravarem. Não é a parte mais calor, mas também não é a parte mais fria. É a parte intermediária, então ela chama de zona temperada, tá? Não é calor demais nem frio demais, ela é a zona temperada, tá? E essas duas partes, bem lá em cima e bem aqui embaixo, é a zona polar, tá? Lembrem, lá, lembra de Polo Norte, né? Do Papai Noel, Polo Norte, lá em cima? Então, zona polar, ou zona glacial também, que a gente pode chamar. Então, fácil, né, gente? Bem fácil da gente memorizar. Entre os dois trópicos, zona tropical. Acima dos trópicos ou abaixo dos trópicos, zona temperada. E bem lá em cima ou bem lá embaixo, a zona polar. Olha só, para ficar mais claro ainda, para vocês entenderem, na página 23, tá pedindo para vocês pintarem esse mapa mundi. Olha lá, eu já pintei com giz de cera. Olha só, de vermelho era para pintar a parte tropical. Então, entre os dois trópicos, lá no mapa tá escrito Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. É só olhar, tem o risquinho ali para orientar vocês. Só pintar a parte bem do centro de vermelho, que é a zona tropical. De laranja para pintar a zona temperada. Então, zona temperada são essas duas, de cima dos trópicos, né? Que não é a parte mais quente nem as partes mais frias. São essas duas partes. E de branco, as zonas polares, que são lá de cima e a de baixo, né? Abaixo aqui do Círculo Polar Antártico e acima do Círculo Polar Ártico. Então, deixa em branco. É bem assim que tem que ficar o de vocês. Esse mapa mundi vai ficar bem legal. Depois de pintar, vocês vão conseguir enxergar aqui, olha só, que só o sul do Brasil, que a gente já estava falando, só o sul do Brasil aqui é que ficou na parte temperada, que tá no laranja. Estão vendo? O restante do Brasil está na zona tropical. Apenas o sul do Brasil, aqui, ó, só o sul do Brasil, que é onde nós ficamos, onde fica o Paraná, está na zona temperada. Por isso que aqui não é tão calor quanto no restante do Brasil, né? Por isso que a gente vai pra praia aqui, às vezes fora de época, né? Tirando janeiro, se a gente vai pra praia, às vezes não é calor como é no Nordeste, como é nas praias lá pra cima. Porque nós estamos na zona temperada. Além de a gente saber que o Brasil está na maior parte na zona tropical e apenas o sul na zona temperada, a gente tem que saber que o nosso país é tão grande que existem climas muito diferentes. Então, lá nas páginas 24 e 25, está mostrando todos os tipos de clima do Brasil. São 6 tipos de climas diferentes dentro do nosso país, porque ele é muito grande. Então, vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho de cada um? Então, vamos lá. Na página 24, tem um mapa do Brasil, que está mostrando os 6 tipos de clima. Olha lá na legenda. Então, vamos começar pelo primeiro tipo de clima, equatorial semiúmido. Ele só tem um pedacinho lá em cima do nosso mapa, lá bem no norte. É um clima quente, mas as chuvas não são muito abundantes, tá? Ele pega lá em cima um pedacinho de Roraima, do Pará e bem
pequenininho, um pequeno pedaço aqui do Amazonas, tá vendo? Bem pequenininho. Agora vamos pro clima equatorial úmido, que é esse verde escuro. Olha só, já tem uma grande parte do país, né? O Acre, Rondônia, uma boa parte do Mato Grosso, Pará, Amapá, metade de Roraima. Esse clima aqui é quente e úmido, então quer dizer, ele é quente como aqui, só que a diferença é que ele tem bastante chuva durante o ano todo, tá? Agora vamos para o clima tropical semiárido, que é esse amarelinho aqui, ó, nessa parte do Nordeste. Aqui tem temperaturas muito elevadas e quase nada de chuva. Tem longos períodos de seca. É o sertão nordestino que a gente fala aqui. Estão vendo? É a parte mais seca do Brasil. Vou falar sobre o clima subtropical, que é esse marrom aqui embaixo, que pega inclusive grande parte do nosso Paraná, ó. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do nosso Paraná. Aqui as temperaturas são as mais baixas do Brasil e as chuvas são bem distribuídas durante o ano, tá? Então esse é o clima que predomina no nosso Paraná. Nós também temos um outro clima que nós já vamos ver, mas o predominante é o clima subtropical, tá? Então, esse outro clima que nós temos aqui em cima no nosso Paraná também é o clima tropical de altitude, que além desse pedaço do Paraná, pega o finalzinho aqui, o sul aqui do Mato Grosso do Sul, São Paulo e um pouquinho de Minas Gerais, até pega um pouquinho de Goiás lá em cima, tá vendo? É o clima tropical de altitude. Ele também tem temperaturas baixas, mas as chuvas são mal distribuídas. Então, ao contrário daqui, que as chuvas são bem distribuídas durante o ano, nessa parte mais clarinha aqui, as chuvas são mal distribuídas. Isso acontece nas partes mais elevadas, tá? Por isso que chama clima tropical de altitude, porque são as partes mais altas dessas regiões aqui. E o último clima que falta a gente falar, que é o que está em grande parte, na maior parte do nosso Brasil, que é o clima tropical, que pega toda essa parte laranja aqui do nosso mapa. São temperaturas elevadas durante todo o ano e tem duas estações bem definidas. O inverno é seco, né, que vai de maio a setembro, e o verão é chuvoso, vai de outubro a abril. Então, esse é o nosso Brasil, bem diferente, né? De climas bem diferentes, lugares bem chuvosos, lugares com muita chuva como aqui e aqui, lugares com quase nada de chuva, lugares bem quentes, lugares bem frios. Então, nós temos essa grande diversidade de clima. Gente, e toda essa diferença de clima que existe no nosso Brasil, como que interfere a nossa vida? Será que interfere alguma coisa? Será que a sua vida aqui em Campo Largo é diferente da vida de uma criança da sua idade que mora lá na Bahia? Ou uma criança que mora lá no Acre? É, né? É diferente por causa do clima, gente. Então, as brincadeiras, os costumes mudam muito de acordo com o clima. Então, uma criança que mora numa região que é muito quente, que não conhece o frio, vai ser sempre lá fora, vai ser brincadeiras com água, se ela tiver água, né? Se não for lá numa parte de escassez de água, também tem isso, né? Então, se é uma criança que brinca no calor, num lugar que tem chuva, ela pode ser que ela tenha uma piscina, mas se ela tiver um calor que seja na parte lá, que eu mostrei no mapa lá do Nordeste, que não tem chuva, vai faltar até água para ela, né? A criança que mora lá no frio, num país que tem a neve, vai poder brincar na neve. Então, as roupas, os costumes, as brincadeiras, tudo muda de acordo com o clima. Então, isso faz muita diferença. O clima faz diferença nas nossas vidas. Então, pessoal, para finalizar, vocês vão fazer das páginas 22 a 28, tá? Aqui na página 28, até essa parte aqui, vamos brincar, tá bom? A partir daqui de baixo é na próxima aula que a gente vai começar a falar daquele assunto, tá bom, gente? Então, um beijo, bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira. Tchau!